Olá, Olá, amigos do Invest.com. Meu nome é Leandro Manzoni, eu sou editor-chefe e site manager do Invest.com Brasil. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre as melhores ações para investir em 2025. Melhor, as melhores ações brasileiras. É, Conosco está aqui o analista independente CNPI, Sérgio Cachoeira. Ele vai participar dessa live e analisar algumas ações para vocês. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Leandro? Grande prazer estar por aqui contribuindo aí com o Investing.com, Investing Pro, e vai ser um prazer estar nessa reunião hoje. Legal, Sérgio, muito obrigado. O intuito desta apresentação é para, além de apresentar as melhores ações para investir em 2025, é apresentar o novo produto do Investing Pro. O Investing Pro, que é a plataforma de análise fundamentalista do Invest.com baseada em inteligência artificial. O lançamento está ligado com a Propix IA. Após o grande lançamento com estratégias de ações dos Estados Unidos em 2023, agora é a vez das ações brasileiras serem escolhidas por inteligência artificial. E esse produto está disponível para os assinantes do Investing Pro. Aproveitando, falando do Investing Pro, é uma ferramenta que está hoje com promoção, com um amplo desconto, promoção de ano novo, e quem quiser ter um desconto maior, porque o Invest.com já está concedendo, o Sérgio Cachoeira também tem um desconto especial. Sérgio, você pode falar como é que os nossos usuários possam ter um desconto maior ainda com você? Claro, utilizando o cupom Sérgio Pro, você tem um desconto além do que a promoção ainda permite, então faz bastante sentido. E, Sérgio, você é um analista independente. Caso um dos nossos telespectadores queiram te acompanhar, quais são os seus canais? Eu possuo o Instagram, né? O Instagram é o Sérgio Cachoeira e o YouTube também, com o mesmo nome. E também estou disponível aí algumas vezes fazendo collabs com investing.com, né? Invest.com Brasil. E esses são os canais aí que a gente está disponível. Legal, Sérgio, muito obrigado. Agora vamos falar, pessoal, o que vocês realmente querem, né? Falar sobre as melhores ações para investir em 2025. Então, eu vou compartilhar minha tela porque a gente vai apresentar como você chega a Propixia e as ações brasileiras as melhores para serem investidas. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui é a homepage do Invest.com. Se você quer ver quais são as melhores ações para investir, escolhidas por inteligência artificial, você vem aqui em Abrir Investing Pro. E você entra aqui na aba Propixia, que já vai vir as estratégias com as melhores ações brasileiras para serem investidas. Antes de falar dessas ações, vou fazer apenas uma pequena introdução sobre a Propixia. Sérgio, você já utilizou a Propixia em algum momento? Já utilizei, com certeza, tanto a Propix AI de estratégias americanas, além de empresas de tecnologia, e agora eu fiquei sabendo que também tem essa estratégia aí de ações brasileiras, então bastante interessante aí para o usuário, né? Exatamente. O Sérgio já adiantou que a Propixia começou com estratégias de ações americanas. Foram 6 estratégias lançadas em novembro de 2023. E como é que a Propixia funciona? O Invest.com tem uma ampla base de dados históricos de mercado de vários índices mundiais. E a partir de uma combinação via machine learning, utiliza dados históricos dos balanços das empresas para poder encontrar quais são as melhores ações para poder investir com alto potencial de retorno. São as ações promissoras. Cada estratégia é atualizada mensalmente, ou seja, estamos em janeiro de 2025, então temos as estratégias de 2025. Em fevereiro, 1º de fevereiro, haverá uma nova atualização em todas as estratégias, salvo algumas exceções. Após a análise criteriosa, as ações estarão presentes em cada estratégia com o intuito de facilitar o stock picking pelos investidores. Isso não é uma carteira recomendada, é um trabalho para que os usuários possam ter uma economia de tempo, boa parte do trabalho processado por inteligência artificial, com as melhores ações, e dentro dessas melhores ações o investidor pode fazer seus estudos para saber quais delas
ele vai querer investir de acordo com o seu perfil de investimento propensão ao risco. Agora vamos falar sobre as estratégias brasileiras. O Invest.com está lançando agora, via Investing Pro, 4 estratégias brasileiras para que você possa escolher quais são as melhores para você poder investir em 2025. As estratégias são as melhores ações brasileiras, empresas sólidas do Brasil, ações defensivas do Brasil e ações baratas do Brasil. Sérgio, como é que você vê o mercado brasileiro hoje e como é que essas estratégias se adequam para que os usuários possam ter grandes lucros no mercado brasileiro? Então, Leandro, a gente passou por um momento bem conturbado em 2024, né? O Brasil ele ficou para trás aí de outros mercados, os principais mercados mundiais, né? A gente tem algumas questões macroeconômicas, né? Questões fiscais aí que foram endereçadas pelo mercado e fizeram um momento difícil. Porém, o mercado ele é cíclico, né? E ele também não avisa o investidor quando vai subir. Quando os preços estão extremamente baratos, são as melhores oportunidades de comprar e ter um alto retorno. Na minha visão, esse tipo de estratégia ele é muito interessante, né? Porque a gente está em um momento de preços extremamente baixos e, notadamente, isso é uma oportunidade, né? Porém, o investidor ele precisa ter um discernimento para conseguir encontrar as melhores opções. E com estratégias como essa aí, que mostram ações defensivas e outros tipos de estratégias aí que são bastante convincentes, né? Isso, sem dúvida, auxilia muito o investidor aí na busca pela melhor carteira de investimentos. Realmente, Sérgio, o mercado brasileiro está em um momento desafiador, mas também grandes oportunidades estão aí para os investidores. E com certeza a Propixia está aqui para ajudar os investidores a encontrar as melhores alocações nas ações brasileiras. Essa é uma tecnologia que propiciou um retorno de 80% em uma estratégia nos Estados Unidos, chamada de Titãs da Tecnologia. Desde o lançamento desta estratégia em novembro de 2023, as Titãs de Tecnologias deu um retorno de 80%, 40% sobre o índice de referência. O que isso significa? Um mercado que está bombando como o dos Estados Unidos, já propicia grandes lucros para os investidores, uma estratégia conseguiu lucros ainda maiores para os seus assinantes, nesse caso, os assinantes do Investing Pro. E agora essa tecnologia está no Brasil para navegar na complexas águas brasileiras do investimento brasileiro. Então, agora vamos falar sobre um pouco de cada estratégia. Aqui estão as melhores ações brasileiras. Essa estratégia tem 20 ações e busca encontrar as ações que podem ter o melhor crescimento, o melhor lucro no mês que está vigente a estratégia. Nas melhores ações brasileiras, a partir de backtests realizados nos últimos 10 anos, com simulações de investimentos dos últimos 10 anos, propiciou um retorno de 640%, um desempenho superior de quase 500% ao índice de referência. Isso corresponde a um retorno anualizado de 22,1%. A próxima estratégia é a Empresas Sólidas do Brasil. Nessa estratégia, o Propixia procura apresentar aos investidores brasileiros ações de empresas altamente lucrativas e com histórico de resultados consistentes. Na terceira estratégia lançada pelo Propixia estão ações defensivas do Brasil. Essa é a estratégia perfeita para aqueles que buscam retornos com dividendos, pois essa estratégia procura ações de empresas estáveis e que pagam bons dividendos, concentrando-se em setores mais resilientes da economia brasileira. E por fim, ações baratas do Brasil, que são aquelas ações que estão extremamente baratas, com ótimos fundamentos, mas por algum motivo está sendo negociada abaixo do seu preço justo. Isso é o que o Sérgio falou. Hoje tem muitas oportunidades, embora o mercado esteja complexo, então esse tipo de estratégia é que ajuda o investidor a encontrar essas pechinchas que são verdadeiras minas de ouro. A estratégia Melhores Ações Brasileiras estão disponível para os assinantes do Invest Pro Plano Pro.
Já as outras três estão disponíveis junto com as melhores ações brasileiras no plano Pro Plus. Agora, pessoal, vamos apresentar as ações que compõem a estratégia Melhores Ações Brasileiras. Sérgio, você já tem uma palhinha do que está por vir? Então, tem uma palhinha, já tive um pouco de acesso aí, mas vou deixar o Leandro contar melhor para vocês aí. Legal, Sérgio. Então, para quem é assinante do Pro, obviamente vai ter acesso a essas ações, mas assim, a gente está dando um presente especial para os usuários do Invest.com que esteja assistindo essa gravação. São as ações das melhores ações brasileiras do mês de janeiro. É importante mencionar que essas ações estão disponíveis na estratégia Melhores Ações Brasileiras até 31 de janeiro. A partir de 3 de fevereiro, primeiro pregão do mês seguinte, será uma nova lista. Então, o Invest.com está dando um presente para você acessar gratuitamente o portfólio da estratégia Melhores Ações Brasileiras. Então, pessoal, eu vou abrir a página com todas as ações que compõem essa estratégia, tiro o print, faço os seus investimentos e aproveito para poder lucrar o máximo possível. Vamos lá, Sérgio? Está ansioso para que eu apresente essas ações? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá. Então a gente vai clicar aqui em Melhores Ações Brasileiras. Você pode, abrindo a estratégia, você pode fazer uma comparação passada da performance da estratégia com os retornos. E aqui está o histórico de escolhas. Então no mês de janeiro foram adicionadas as ações do Banco do Brasil, da TIM, da Ex-Energia e da Marfrig. E foram retiradas JBS, Neoenergia, CPFL e as preferenciais de Santander Brasil. Essa estratégia é composta por 20 ações. Então vamos a ela. As melhores ações brasileiras é composta por ações de ISA Energia, Uzi Minas, Banco do Brasil, Marco Polo, Porto Seguro, Vibra Energia, Lojas Renner, Sanepar Preferencial, Santos Brasil, Copel, Petrobras Preferencial, Bradesco Preferencial, Sabesp, Semig, Marfrig, BB Seguridade, Alupar, Ambev, TIM e Três Tentos. Sérgio, dentro dessas ações, qual que lhe chamou mais a atenção? Então, Leandro, dessa lista tem muitas ações interessantes, né? Mas uma que particularmente chama a minha atenção é a Ambev. Ambev, Sérgio, que legal. O Sérgio vai dar uma pincelada de Ambev para gente. Só que como ele escolheu Ambev, olha que tem o que é legal no ProPixA. Além de ter essa tabela comparativa entre as ações que compõem a estratégia, você pode clicar na ação preferida, nesse caso Ambev, para poder ter detalhes maiores da ação. Tendo em vista isso, Sérgio, eu gostaria de saber se o valuation de Ambev está barato neste momento. Então, Leandro, sem dúvidas o valuation está barato, né? A Ambev, ela é uma cervejaria, né? A principal cervejaria do Brasil. E como ela não tem um par na Bolsa Brasileira, a gente precisa analisar o valuation dela em comparação com outras cervejarias no mundo. Todas essas empresas estão disponíveis aí no Investing.com, no Investing Pro, para estar se pesquisando, né? Então, falando um pouco de valuation, a Ambev, a gente pode estar comparando com outras duas empresas. A Heineken, né, que está listada na Bolsa de Amsterdã, e a controladora da Ambev, que é a Bembev, antiga Budweiser, né, que foi adquirida pelo Jorge Paulo e tudo mais. É interessante, né, que quando a gente analisa o preço sobre lucro da Ambev, a gente está falando de uma cervejaria que está negociando a 12 vezes lucro, né? Enquanto a Heineken negocia 30 vezes lucro e a Bembev, que é a controladora da Ambev, negocia 14 vezes lucro. Isso chama muito atenção, né, quando a gente fala de uma controladora. A gente está falando de uma empresa que tem outros negócios, que tem mais despesas, né, administrativas, e normalmente uma controladora ela acaba sendo mais barata, né, do que as suas controladas. E aqui a gente tem um caso bem fora da curva,
da Ambev sendo precificada abaixo aí do valuation dessas empresas. E isso a gente fala, inclusive, de ROI, né, de margem líquida. A Ambev supera esses pares aí de longe. Então, é uma empresa extremamente lucrativa, tem as suas questões aí, os riscos que a gente vai falar em seguida, né? Mas é uma empresa aí que realmente surpreende quando a gente fala de valuation. Legal, Sérgio. Inclusive, o balanço da Ambev, nos últimos balanços, os analistas apontam o problema da crise argentina e flutuações do câmbio em relação às receitas da empresa. Esse é um risco presente para o próximo balanço do quarto trimestre de 2024? Sim, eu diria que sim. A questão da Argentina, ela é interessante porque a Argentina ela passou por um grande colapso econômico ali na troca de governo, e isso implica em grandes variações de preço, né? E para o investidor, que ele está exposto ao risco, quanto maior a volatilidade, maior o prêmio embutido, por isso esse negócio acaba ficando menos valorado, digamos. Porém, a Argentina ela vem melhorando bastante aí as condições econômicas. No ano passado, o ETF argentino teve o melhor desempenho global, né? E a gente vê que a Argentina, a longo prazo, parece sim que vai melhorar. Então, temos problemas de curto prazo na Argentina, mas a perspectiva aí de médio e longo prazo, aparentemente, tende a melhorar. E quanto a flutuações de preço, nós temos no Brasil, como eu coloquei, um cenário macroeconômico complexo, né? E nesse sentido, nós estamos vendo muita variação de câmbio e muita variação em preço de commodities. Uma das commodities aí que a Ambev utiliza é o açúcar, por exemplo, que está tendo grande flutuação de preço, o próprio dólar também acaba impactando os custos da companhia. Então, esses problemas possivelmente vão estar presentes aí nos próximos resultados, e a Ambev, inclusive, já divulgou isso em uma prévia operacional, né? O resultado da Ambev deve sair aí no dia 26 de fevereiro e já está adiantado algum problema desse tipo. Sérgio, eu gostaria que você destacasse quais são os pontos positivos na tese de Ambev, além de apontar outros possíveis riscos. Perfeito. Entre os pontos positivos, aí como eu coloquei, a empresa comparado com os pares, ela tem o maior retorno aí sobre o patrimônio, né, o maior ROI, colocando em números aqui retirados aí do Invest. A Ambev tem um ROI de 15%, um Return on Equity de 15%, enquanto a Heineken tem um retorno aí de 5%, e a Bembev, que é a controladora da Ambev, tem um retorno próximo de 8%. A Ambev também tem o maior dividend yield, 5,8%, enquanto seus pares têm um dividend yield menor. Isso também é um ponto positivo para o investidor que busca dividendo. E por fim, falando aqui de margem líquida, né, a Ambev tem uma margem líquida, uma margem EBITDA primeiro de 29%, comparado aos pares como Heineken com 19%, e uma margem líquida de 18%, enquanto a Heineken tem 4% e a Bembev tem 9% de margem líquida. Todos os parâmetros financeiros aí falam mais alto para a tese da Ambev, e como a gente já colocou aqui, Leandro, o PL da Ambev é o mais baixo, mesmo com tudo isso, né? Então, esses são os pontos positivos aí da tese. É uma empresa extremamente lucrativa, que tem uma performance ruim aí no último ano, muito por conta dessa questão macroeconômica do Brasil, que, como a gente colocou, na minha visão, pelo menos, uma oportunidade, né? E quando a gente fala de riscos, Leandro, a gente tem questões hoje no Brasil que está se endereçando muito de reforma tributária, né? E a Ambev é uma empresa que ela tem uma engenharia fiscal ali feita para se maximizar o resultado dela. Então, qualquer mudança de tributos aí e mudanças contábeis que ela tem que fazer vão pesar um pouco no preço, né? Então, eu colocaria essa questão tributária aí como um dos grandes riscos. E também outro risco, como a gente já colocou, variações de preço, flutuações, com commodities aí como açúcar, entre outras, tendo uma alta de preço aí nessa virada de ano. E o dólar aqui no Brasil, que também está exibindo uma volatilidade mais alta por conta dessas questões fiscais. Então, são esses os principais pontos aí da Ambev.
E no fim, Ambev é compra. A Ambev é compra. Legal, Sérgio. É, vamos continuar aqui, pessoal, com a Propix IA, nas melhores ações brasileiras na carteira. O Sérgio apresentou a sua análise sobre a Ambev. A Ambev está presente na estratégia de melhores ações brasileiras na estratégia de janeiro. Será que ela continua em fevereiro? Agora, dentro Possivelmente dessas sim, 20 né? que estão aqui, me chamou a atenção, Sérgio, a CEMIG. A CEMIG, como é que você avalia? Ela tem um valuation barato em relação aos outras elétricas? Perfeito. A CEMIG também é uma empresa que me chama bastante atenção. Quando a gente fala de valuation, dados retirados também do Investing Pro, a CEMIG ela negocia um preço sobre lucro de 4 vezes lucro, né? E aí a gente tem os pares dela, como Neo Energia, como CPFL Energia, como Eletrobras, aí também a própria Copel, né, que tem uma história até de certa forma parecida, né, uma melhora de gestão. E todas essas empresas aí exibem preço sobre lucro superior a 6 vezes, né? Só por aí a gente já tira um dado interessante que a CEMIG ela negocia um preço sobre lucro muito abaixo dos seus pares, né? A CEMIG, nesse caso, a gente consegue comparar com pares brasileiros. E quando a gente fala de margens, né? A CEMIG tem também uma das maiores margens aí de lucro, né? Perdendo apenas para a Eletrobras nesse caso. E quando a gente fala de ROI, de retorno, a CEMIG também exibe um ótimo retorno aí sobre o patrimônio líquido, né? Então, é uma empresa que chama bastante a atenção. Logicamente, todas as ações que a gente comenta aqui, elas têm os seus riscos, né? Mas chama a atenção essa divergência entre retorno e margens e o valuation dela. Legal, Sérgio. E o aumento da taxa de juros hoje no Brasil é mais um ponto positivo para que se invista em ações como a CEMIG? Perfeito. O aumento de juros ele tem algumas componentes, né? De forma geral, nas ações, ele reduz a avaliação de todas as ações, porque a taxa de desconto aumenta, mas em determinados negócios ele pode ser até positivo, e para outros, logicamente, ele vai ser negativo. Então, quando a taxa de juros aumenta, para o setor de varejo isso é muito ruim, por exemplo, mas para o setor de seguros ele pode ser interessante, e para o setor de energia elétrica, muitas vezes ele é interessante também. Por quê? Quando a taxa de juros ela está intrinsecamente ligada ao aumento da inflação, normalmente essas empresas conseguem repassar essa inflação para o consumidor. E quando esse aumento de juros ele não tem a ver com inflação, como o cenário que a gente está vendo hoje no Brasil, essas empresas de energia, elas como têm contratos aí de longo prazo e receitas, fluxo de caixa mais previsível, elas acabam se destacando à frente de outras empresas que têm um resultado mais dependente aí de taxa de juros, né? Então, de uma forma geral, um aumento de taxa de juros acaba sendo, na somatória, positivo para esse tipo de empresa como a CEMIG. E quais são as vantagens e os riscos de investir em CEMIG? Perfeito. As grandes vantagens de se investir na CEMIG, quais são? A CEMIG ela é extremamente bem gerida desde que houve a troca do governo de Minas Gerais e a nova gestão da CEMIG acabou fazendo um turnaround na empresa, onde a cada resultado está se cortando o custo, está se aumentando a eficiência operacional da empresa. E a estratégia da CEMIG, né? A CEMIG é uma empresa que ela tinha muitos ativos fora do estado de Minas Gerais. Ela é uma companhia aí detida pelo estado de Minas, né? E está se tendo uma estratégia dentro da CEMIG atualmente de voltar a investir somente em Minas, o que na minha opinião, né, é bastante acertado e está se mostrando aí nos resultados da CEMIG, as cotações aí têm acompanhado essa melhora dos resultados. Quando a gente fala de riscos, Leandro, o grande risco para a tese da CEMIG é a federalização, ou seja, o estado de Minas Gerais ele tem uma dívida bastante grande aí com o governo, não só ele, né, São Paulo, Rio e Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul também, mas uma das formas de compensar essa dívida seria Minas Gerais passar a CEMIG para a União, né?
Eu vejo que, logicamente, isso é um risco, mas eu vejo uma chance remota de acontecer isso quando a gente olha situações que já ocorreram do tipo ali nos anos 90 e deram errado, e é um processo também complexo do ponto de vista político, né? Por quê? O Rodrigo Pacheco, que é um senador, aí, o presidente do Senado, é um senador de Minas. Ele trouxe um projeto de lei onde, caso o Estado de Minas passasse a CEMIG ali para a União, o Estado de Minas ele teria um desconto grande ali na sua dívida, né? O Pacheco, notadamente, ele é mais alinhado ao governo. Porém, a gente tem uma questão política de que isso precisaria de uma aprovação lá na Assembleia de Minas e também uma aprovação ali no Congresso. Então, eu vejo muita dificuldade para que esse risco se concretize e acabe pesando aí nas ações da CEMIG, né? E pode ocorrer também, Leandro, de acontecer uma situação parecida com a Petrobras, onde muita gente achava que com a troca de governo isso seria um grande risco para a empresa, mas a empresa se mostra aí com uma fortaleza financeira bem grande, as suas cotações seguem subindo, né? E mesmo que se ache que uma mudança de gestão pode piorar a empresa, aparentemente isso demora um tempo para ocorrer, né? Então eu também sou bastante positivo aí com a tese da CEMIG. CEMIG é compra, Sérgio? CEMIG é compra, já diante desse raciocínio todo, CEMIG é compra. Legal, Sérgio. O Sérgio deu uma palhinha aqui de duas ações que compõem a estratégia Melhores Ações Brasileiras. Tem outras 18, você pode fazer a análise de qual dessas 20 se adequam ao seu portfólio, à sua propensão ao risco. E agora eu gostaria de convidar o Sérgio a fazer uma análise de uma ação, já que o tema da nossa apresentação é as melhores ações para se investir em 2025, para que ele fale de uma ação diferente que não esteja dentro da estratégia Melhores Ações Brasileiras. Sérgio, qual ação que você gostaria de falar que não está nessa estratégia As Melhores Ações Brasileiras? Perfeito, Leandro. Eu vou falar de uma ação realmente bem fora da curva. Acho talvez difícil um analista tocar nesse setor no momento, mas eu vou falar da construtora Cury aqui. Legal, Sérgio. Por que você gostaria de comparar de falar sobre a Cury e como é que ela se compara com outras construtoras com ações na B3? Perfeito. A construtora Cury, o setor de construção civil, ele é extremamente ligado aí com taxa de juros e a gente está vendo as taxas de juros subirem no Brasil. Então, por que escolher a construtora Cury, né? A gente precisa entrar um pouco mais a fundo aí na tese para entender isso. A construtora Cury, ela está posicionada principalmente no estado de São Paulo e tem um pouco de operações ali no Rio, e ela se posiciona na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Apartamentos ali, ela constrói prédios com apartamentos ao redor ali, próximo de 350 mil reais, e também se posiciona, além do Minha Casa Minha Vida, financiamentos SBPE, que se chama, né, com apartamentos aí a 400, 500, 600, 700 mil reais. Essa é a faixa de preço que ela se posiciona, Leandro. E por que a tese é interessante, né? A construtora Cury está focada em São Paulo, que tem o maior déficit habitacional do Brasil, leia-se, pessoas trabalhando longe de casa, né, e precisando se deslocar. Então, ela tem esse ponto positivo. E a construtora, a cada resultado, ela mostra um grande diferencial competitivo, que é encontrar terrenos muito bem localizados e executar as construções a um custo muito baixo, né? A construtora Cury, ela se diferencia, então, de outras construtoras, porque ela é uma construtora que se diz leve em ativos, né? Asset light. E a construtora Cury, como ela está posicionada em Minha Casa Minha Vida, apartamentos um pouco mais acessíveis, né? A gente pode comparar ela com plano e plano, direcional e também a construtora MRV, né? Nesse cenário, a Cury, ela, por ser uma construtora asset light, ela tem um ROI, Leandro, de 34%, que é um ROI extremamente alto, comparado ao plano e plano 27%, também é uma construtora com um modelo de negócio parecido, direcional 11%
e MRV 2%, né? Todos esses dados retirados aí do Investing Pro. Quando a gente fala de margens, né? As margens aí da Cury rodam próximo de 17%, direcional 18%, são parecidas nesse cenário, plano e plano MRV aí com margens já um pouco mais baixas. E apesar disso, a Cury aí negocia a um preço sobre lucro de 8 vezes, né? Quando a gente fala de uma construtora pequena que tem potencial de crescimento, um preço sobre lucro razoável aí seria algo acima de 10, 15 vezes, né? Então a gente teria um potencial de valorização interessante aí nessa tese, Leandro. Legal, Sérgio. Quais são os riscos dessa tese? Os riscos da tese, como a gente bem colocou, são as taxas de juros, né? Ou seja, hoje a gente está com taxas de juros no Brasil a 12,25%. O Banco Central indicou que essas taxas possam chegar a 14,25%. Isso não inviabilizaria o negócio da Cury, que opera já desde os anos 90 no Brasil e passou por cenários parecidos. Bem por isso, né, as cotações delas crescem aí desde o IPO. Porém, caso o Brasil entre em uma espiral negativa, que não parece ser o cenário base, parece ser um cenário muito remoto, e as taxas de juros subirem para patamares muito altos, né, isso pode impactar sim a demanda dos financiamentos aí para a construtora, né? A gente tem exemplos aí da Caixa dificultando um pouco ali esses financiamentos, né? Mas aparentemente o cenário que a gente tem é que o Banco Central não deve subir os juros até 14,25%. Com isso, a gente tem uma janela de oportunidade aí na construtora. Então, Sérgio, Cury é compra. Cury é compra. Legal, Sérgio. Bom, pessoal, eu e o Sérgio gostaríamos de agradecer pela atenção, por vocês que chegaram até aqui acompanhando essa apresentação sobre as melhores ações brasileiras para se investir em 2025. Espero que vocês tenham gostado, especialmente gostado do nosso produto aqui no Invest.com, o Investing Pro, e dentro do Investing Pro, a ProPixia. Acredito que o Sérgio deve ter adorado essa novidade das estratégias feitas por inteligência artificial com ações brasileiras, né, Sérgio? Não, sem dúvida. Eu acho que toda iniciativa que utiliza inteligência artificial, ela vai no sentido de economizar tempo da pessoa, né? Hoje está todo mundo muito preocupado com o seu trabalho, né? Nem sempre a pessoa tem tempo para estar analisando tudo isso aqui que a gente falou, né, Leandro? Então, uma iniciativa dessa aí que mostra backtests, que mostra uma assertividade, com certeza é uma excelente ferramenta aí para quem for utilizar. Exatamente, porque o Propixia já retira o trabalho dos investidores em calcular preço justo, verificar saúde financeira, fazer a comparação com os pares. Como vocês podem ter visto durante a nossa apresentação, a Propix tem um portfólio com as composições das estratégias e já com uma tabela comparativa, facilitando muito a vida dos investidores. E além de ter a Propixia, se você tem interesse em uma ação específica, você pode fazer uma análise mais aprofundada. É importante mencionar que o que foi mostrado aqui está dentro do plano Pro Plus. O ProPixia, ela está disponível a partir do plano Pro, apenas a estratégia Melhores Ações Brasileiras. As estratégias Empresas Sólidas do Brasil, Ações Baratas do Brasil e Ações Defensivas do Brasil estão disponíveis para o Pro Plus. O plano Pro já tem bastante métricas financeiras para você poder fazer a avaliação. Obviamente que com o Pro Plus essas métricas chegam a mais de 1.000. Então, e tem um serviço muito mais completo e abrangente para que o investidor possa tomar decisões assertivas. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter feito essa análise para o nosso público. E pode falar sobre como encontrá-lo, quais são as suas redes sociais, como é que o público pode te encontrar. Leandro, obrigado pela oportunidade aqui, parabéns por estar trazendo esse conteúdo de alta qualidade aí para o ouvinte, né, para o leitor, para o espectador. Como eu comentei, você pode estar me encontrando através das redes sociais, Instagram, YouTube, o Sérgio Cachoeira, né, o Sérgio Cachoeira, e novamente um prazer aí, fico à disposição para estar aqui em outros encontros também. Legal, Sérgio, obrigado.
Importante, pessoal, é que as ações que foram apresentadas aqui, em Melhores Ações Brasileiras, compõem a estratégia de janeiro. Em 1º de fevereiro, será outras ações. Então, para você ter acesso às ações de fevereiro, não perca tempo assinando o Investing Pro. Aproveite a promoção de ano novo para você ter um desconto especial. E Sérgio, qual o recado que você dá para quem quer assinar o ProPix agora? Você pode estar utilizando o cupom Sérgio Pro e ganha aí um desconto além do promocional aí disponibilizado pelo Invest.com. Legal, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado a você, público do Invest.com. Nós agradecemos pela sua presença e bons investimentos, sucesso e grandes lucros. Tchau!